Fala pessoal, se você está assistindo esse vídeo, você está no canal Simplicidade Cristã Podcast e você só encontra esse conteúdo oficial aqui. Então fique aí com um trecho do nosso episódio. Que não podendo nós satisfazer a essa justiça, pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus, e não podendo outra criatura ou animal satisfazer essa justiça, primeiro porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem, e segundo porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado dela, né? Livrar outros. Então, ou seja, mais um motivo que carecemos da justificação, né? Aumentamos a cada dia a nossa impunidade ante Deus, e outro animal, outro ser não poderia satisfazer, né? Nós vemos que no Antigo Testamento havia sacrifícios, mas eles eram algo provisório, que foi se completar em Cristo, porque o animal ele não tem condição de pagar plenamente pelo pecado cometido por um homem. Somente um homem pode pagar pelo pecado de um homem. Mas também tem um segundo problema, né? Porque precisamos de um mediador e salvador que seja verdadeiro homem e justo, contudo mais poderoso que todas as criaturas, e portanto alguém que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Ou seja, para que sejamos salvos, não pode ser um ser de outra espécie, porque se um homem pecou, para que seja justo, um homem tem que pecar. Mas também esse mesmo homem, ele tem que suportar todo esse peso, toda essa condenação, ele tem que cumprir tudo isso de forma perfeita, né? E isso só pode acontecer por meio de Cristo. Por isso nós entendemos que para que sejamos justificados, carecemos que o nosso Salvador seja verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele tem que ser homem para pagar pelo pecado do homem. E ele tem que ser Deus para suportar a ira de Deus, para poder cumprir isso de forma perfeita. Somente Deus que poderia suportar a sua própria punição. Como um homem ou um animal poderia suportar isso? Ninguém poderia fazer. Então, nós vemos, né, que não teria outro que pudesse tomar o lugar de Cristo. Só Cristo poderia nos justificar. Só Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só Ele cumpre completamente, né, essa justiça que Deus exigia. Um homem teria que pagar, mas esse homem também, ele deveria suportar a ira de Deus, deveria suportar todo esse castigo que nós merecíamos. E quem pode fazer isso? Somente Jesus Cristo. E o outro mérito também, Rogério, que também tem sido muito praticado com base até no Novo Testamento, é a ideia de que ainda os sacrifícios de animais são suficientes para poder justificar os nossos pecados. A gente sabe que, se a gente pegar a história hoje contemporânea e olhar o mundo, existem ainda pessoas ainda oferecendo sacrifício de animais. E isso, infelizmente, está sendo trazido de volta para a igreja, meio que repaginada, um judaísmo falso para dentro da igreja brasileira, para tentar fazer o seguinte, ó, você tá trazendo um animal, mas você está trazendo uma oferta diante de Deus. E Deus aceita essa oferta. E nessa oferta Deus está sendo glorificado e você está sendo justificado diante de Deus. A gente não para pesquisar, Rogério, mas existem coisas sendo apresentadas dessa forma nas igrejas. E aí a gente vê que o judaísmo está entrando de novo dentro da igreja. Com outra repaginada, né, sabe? Com outra página, com outra roupagem. E isso vai enganando a audiência que está ali falando, pô, então meus méritos estão sendo aceitos, esse sacrifício que eu dei, essa oferta que eu dei de amor, isso mostra a minha dedicação a Deus, e Deus se agradou, foi glorificado nisso. Não foi não, porque você trocou o animal por um dinheiro, trocou o animal por uma casa que você deu, um terreno, porque você faz isso não para adorar a Deus, mas você faz isso para, né, Deus ver que Deus me justifica aqui dos meus pecados, né? Dou uma boa oferta, né, amanhã para tentar tampar o pecado, né? E assim, quem sabe, Deus pode ser comprado, né? Tem muitas, as loucuras são diversas. Porque assim como o ímpio vai de mal a pior, a falsa igreja, ou a igreja que está longe da verdade da palavra, também vai de mal a pior. A falsa igreja, ela vai ser revelada em breve, que nada ficará oculto. Deus vai trazer tudo à tona. E a igreja que está longe da palavra, em vez de estar buscando um avivamento para voltar para as escrituras, estão se aprofundando mais e mais nessas práticas que a Bíblia sempre disse que não são suficientes para justificar a vida do homem.
A pergunta é, aonde que você está firmado? Na obra de Cristo? Na sua obra, nos seus méritos? Será que você também está pegando os argumentos de Tiago e indo contra os argumentos de Paulo para dizer que as suas obras também têm poder de te justificar e não entendendo a conexão entre Paulo e Tiago na sua fala, no contexto bíblico como um todo? Então, se não está entendendo isso, é necessário voltar um pouco às Escrituras e ver que as Escrituras de Gênesis e Apocalipse são conectadas. Ninguém está falando algo contra ninguém na Bíblia. Toda a palavra aponta para um ponto maior, aponta para uma plenitude. Por isso que é interessante, Rogério, terminar minha fala aqui falando o seguinte, que esses sacrifícios, como você falou que não eram suficientes, que um animal não era capaz de aplacar a ira de Deus, mas ele tinha um significado até o momento que Deus permitiu aquilo acontecer, para apontar que existia a necessidade de um Salvador maior. Que, como você falou, esse Salvador também não poderia ser somente homem, porque se fosse só homem, não precisava vir um Salvador, porque Moisés era capaz de fazer isso, Josias era capaz de fazer isso, Davi era capaz de fazer isso, Jó era capaz de fazer isso, Moisés era capaz de fazer isso, Josué era capaz de fazer isso. Não foram homens que caminharam com Deus e foram retos diante de Deus, que seguiram a vida diante de Deus, que agradou a Deus. Elias era capaz de fazer, Eliseu era capaz de fazer, mas eles não eram capazes, porque na sua essência natural eles eram pecadores como eu e você, como cada um que está aqui assistindo é. E aí a pergunta é, quem poderá nos salvar então? Né? Assim, usando a fala aí do Chapolin Colorado. Quem poderá nos salvar? Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse que era plenamente homem, também era plenamente Deus. Então isso aponta que só Ele pode. E aí, para onde você tem corrido? Para a obra de Cristo? Para os méritos de Cristo? Ou você tem buscado algumas corridas em caminhos alternativos que estão te levando só para longe de Deus e te enchendo do seu próprio ego? Isso é importante a gente pensar, porque justificação não é dada por minhas próprias obras ou pelo meu esforço. Automaticamente vai ouvir isso e vai falar, eu preciso correr para Deus, eu preciso de Deus, dependo de Deus, para que assim eu possa ser justificado. Não é isso, Rogério? É verdade, né? Fico escutando às vezes o Felipe falando aqui, pensando nessas coisas, é maravilhoso, cara, o Evangelho, e como Deus é misericordioso, né? Demais. Conosco, e só mostra a ponta cada vez mais que é pelos méritos de Cristo. Verdade. E é somente através de Cristo, né? Quem outro poderia, né, fazer tudo o que Cristo fez, não só todo o sofrimento que Ele sofreu em nosso lugar, né, toda a humilhação, sofrimento, morte de cruz, né, mas também cumprir perfeitamente a lei de Deus e também algo muito profundo, suportar a ira de Deus. 3 coisas aí que nenhum ser humano é capaz de fazer: sofrer como Cristo sofreu e suportar tudo isso, porque qualquer ser humano em si mesmo, sem como Cristo, né, sem ser Deus, logo desistiria facilmente. A gente desiste com pouco sofrimento, imagina chegando no nível de sofrimento que Cristo sofreu. Segundo, o homem ele também teria que cumprir perfeitamente a lei de Deus, e quem é capaz de cumprir tudo que está escrito no livro dessa lei, como diz ali na palavra que a gente leu, no versículo que a gente leu? Ninguém. E terceiro, suportar a ira de Deus, algo que deveria ter recaído sobre nós. Imagina todos os pecados que todos nós cometemos, e tudo isso recaindo sobre Cristo. Toda essa punição que deveria ter vindo sobre nós, essa punição que deveria nos levar ao inferno, né? De sofrer de forma justa no inferno de forma eterna. E isso em todas as pessoas, não só uma pessoa. Imagina a quantidade de bilhões, eu fico às vezes pensando, quantidade de bilhões de pessoas que existem atualmente, que já passaram por esse mundo. E a quantidade de pecados que se amontoam. Acho que esse universo não caberia a quantidade de pecados que nós pecamos, e toda a humanidade, até Jesus voltar, vai acumular, digamos assim, pudéssemos colocar em tijolos os pecados de toda a humanidade. Somente atualmente tem bilhões de pessoas, quantos nos já passaram por esse mundo. Imagina todos esses pecados acumulados, e Cristo vir e suportar toda a ira, toda a punição de todos esses pecados da vida, lógico, dos eleitos, né? E só Ele para suportar todo esse peso. Para mim, quando fala sobre isso, sobre o suportar a ira de Deus, eu fico pensando nisso, eu fico pensando quão grande é esse fardo que Ele carregou. Eles pudessem se assentar ao lado
né, de Jesus. Aí Mãe Jesus, de João e Tiago. a mãe de João e Tiago, né? Aí Jesus vira e fala: vocês podem beber deste cálice que eu irei beber? Vocês por acaso podem fazer? Eles ainda falam, né? Não, nós podemos. Você entendeu o que Jesus estava falando? Quem pode suportar todo esse peso de pecado? Quem pode suportar toda essa condenação que deveria ter vindo sobre a vida dos eleitos? Ninguém pode fazer isso, somente Cristo mesmo. Isso exclui completamente a possibilidade de alguém considerar ou achar que pode se salvar pelos seus próprios méritos. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Então deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre o Simplicidade Cristã Podcast, aqui na descrição está o nosso Instagram. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.